aos companheiros que nos... Deixa eu me amutar aqui, apareceu. Agradecendo aí aos meus irmãos por mais uma oportunidade. Estamos fazendo algumas reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Na verdade, nós vamos conversar sobre uma mulher que é personagem é o Evangelho de Jesus. Então, antes de nós começarmos a conversar especificamente sobre Joana de Cusa, nós vamos contextualizar um pouco mulher no tempo de Jesus, né? A mulher hoje, a gente ainda ouve ainda a necessidade das mulheres se posicionarem e acharem um lugar em meio à sociedade. Nós ainda hoje vivemos no século XXI, da era cristã, nós vivemos mulheres e homens com as mesmas atribuições, com as mesmas capacitações, percebendo salários diferenciados. Nós ainda hoje, no século XXI, percebemos e assistimos todos os dias, em meio aos noticiários, a mulher sendo veículo de agressão física, agressão doméstica, por parte de seus companheiros, né? A gente sempre fala, mas fala-se praticamente nada de mulheres que agridem os maridos. Isso é óbvio que a gente não fala, porque não tem. Porque numa divisão física, é muito raro uma mulher ter força física para enfrentar um homem. Então, existe isso, né? Só num ato de covardia que isso aconteceria. Nós vivemos uma sociedade que ainda hoje é misógina, que leva a mulher para o lugar de ser responsável pelos males que acontecem. Se o homem de sunga, ele veste uma sunga, ou Marilene, e vai à praia dar um mergulho, e se ele sofrer um assédio sexual, ele não é responsável. Ele até, inclusive, ele gosta, porque mexe com o seu ego. Quando as mulheres estão vestidas com o mesmo jeito de roupa, e se elas sofrem um assédio sexual, elas são responsáveis. Então, se uma mulher sofre abuso sexual, a primeira pergunta que muita gente faz é o que ela vestia. Porque nós vivemos numa sociedade que ainda hoje responsabiliza a mulher pelo mal que acontece a ela. Há maridos que surram as suas mulheres e no final da surra vão dizer no final assim: veja o que você fez comigo, veja aonde você me levou. Ou seja, eu não agredia você porque eu sou um covarde, eu agredia você porque você me conduziu para esse lugar. Então, a mulher ainda hoje vive a misoginia, vive esta necessidade de estar sempre se posicionando, esta dificuldade de se ver inserida como um igual na sociedade. Uma pessoa que possua os mesmos direitos e, consequentemente, mesmos deveres e obrigações que ela os possui, né, numa relação social. Então, no século XXI, a mulher ela precisa se autoafirmar, precisa se posicionar o tempo inteiro. Quando você volta à época de Jesus, quando você vai lá na época de Jesus, você fica imaginando que se hoje, no século XXI, passados 21 séculos desde a presença do Cristo em nosso meio, da chegada de Jesus no nosso meio, a mulher ainda está construindo, consolidando, cimentando e afirmando o seu espaço social, né? Nós temos que refletir o que era ser mulher no tempo do Cristo. O que era ser mulher na época de Jesus. Quando você me deu o nome de um personagem, Leila, para nós refletirmos, Joana de Cusa, ou seja, ela não tem um sobrenome exposto ali. O sobrenome de Joana é o do seu marido. Ela é Joana, mulher de Cusa.
Ela é Joana, esposa de Cusa. Ela é uma mulher que, para ser identificada, ela precisa da identificação do homem a quem ela, na qualidade de mulher, serve. Na qualidade de esposa, ela está ali servindo, ela está ali cumprindo seus deveres de mulher. Então, você percebe que não era muito diferente, ouso a dizer que era até muito pior, porque não havia, em relação à lei, o amparo que desse à mulher o suporte social. Quando a mulher adúltera é levada à praça pública, ela é levada sozinha. O homem com quem ela adulterou não vai. Porque, de fato, a responsável era ela. Afinal, foi ela que deu ousadia para que ele assim o fizesse. E ele simplesmente seguiu o seu instinto de macho, de homem. Não é levado à praça pública o marido para perguntar que tipo de relação doméstica eles tinham que pudesse refletir a insatisfação dela enquanto mulher, que pudesse, no seu equívoco, na sua fragilidade, na sua desorientação, proporcionar aquele desequilíbrio e, consequentemente, a traição. Afinal, isso não era importante. A discussão não era sobre homens, a questão era sobre mulheres. Quando você vê no Evangelho o insurgir de uma mulher, o surgir de uma mulher, você está falando do surgimento de uma pessoa que vai além. Porque ser uma mulher na época de Jesus e ousar escolher o seu caminho e ousar direcionar-se para um caminho, fazia daquela mulher uma super mulher. Fazia daquela mulher uma pessoa de sentimentos diferenciados, fazia daquela mulher uma pessoa que sabia de fato que ansiava para a vida, queria para a sua vida. Então, quando a gente faz uma análise sobre um personagem evangélico, só dizer que ela seguiu a Jesus e só dizer que no final morre por ele é resumir pouco todo o esforço que aquele indivíduo, diante de uma sociedade que não dava voz à mulher, nem voz à criança, né? Era uma sociedade machista, heteronormativa, que sustentava todas as suas opções, todas as suas escolhas presas no homem. Mulher e criança não tinham voz. Peguem o Evangelho. Os companheiros que leem o Evangelho, que estudam e fazem análises evangélicas. Quantas vezes Jesus estava com uma criança? Quantas vezes Jesus era rodeado por crianças? Você tem uma anotação, duas anotações de crianças. As crianças não tinham acesso e sequer elas eram enxergadas como um elemento social que tivesse o direito de participação. As mulheres são sempre vistas no Evangelho como vítimas. É a viúva, é a viúva que vai ao templo depositar algumas moedas, é a doente, é a abandonada. Não há protagonismo feminino no Evangelho, porque naquela época, na época de Jesus, o protagonismo era exclusivo masculino. Então, quando surge uma Joana de Cusa, quando surge Maria de Magdala, quando surge Maria de Nazaré, quando surgem esses elementos, surgem realmente indivíduos que estavam inseridos numa atividade, tendo que transpor montanhas e barreiras infinitamente superiores que qualquer um dos homens. É por essas e outras que, na minha reflexão, elas eram muito mais apaixonadas pela obra do que os homens. Elas eram muito mais ligadas a Jesus, a Milson e Leila, do que os homens. Elas se dedicavam e se transferiam e cediam a sua vida, cediam a sua existência a Jesus
do que os homens, porque elas, de fato, pelo simples fato de estar seguindo aquele homem, colocavam suas vidas em risco, colocavam a sua existência em risco. Os homens não. Os riscos dos homens eram os riscos diante de algum tipo de agressão que Jesus viesse a sofrer. Mas uma mulher seguir a Jesus, a primeira agressão, o primeiro risco de agressão que ela sofreria era de casa. Era do seu companheiro, do seu esposo, da sua família, lhe questionar o que você faz acompanhando este homem. Joana tem alguns apontamentos no Evangelho de Lucas. É Lucas quem faz algumas anotações acerca de Joana de Cusa. Ele vai dizer no seu Evangelho, no capítulo 8, no versículo 1, que Jesus seguia, ele e os seus discípulos, seguiam, faziam sua caminhada, ele os 12, quando em meio a eles 3 mulheres, algumas delas perturbadas, endemoniadas, se apresentam, sendo Maria de Magdala, Joana de Cusa e Susana, uma outra mulher que não se tem uma referência maior acerca dela. E ali no Evangelho de Lucas, ele vai dizer que Jesus tirou dessas mulheres os demônios. Inclusive, teria retirado 12 demônios de Maria de Magdala, que eram seus perturbadores, que eram seus obsessores, visto a função que Maria exercia à época, levada por uma necessidade de viver, de se sustentar e se manter. E assim que essas mulheres foram acolhidas por Jesus, foram libertas por Jesus, elas começaram a segui-lo. Elas começaram a acompanhá-lo. Joana, em particular, ela vinha de um lar extremamente afortunado, de um lar com grandes recursos, de um lar. O seu esposo era intendente de Herodes, era alguém que servia ao rei Herodes, que comungava com uma proximidade com o rei Herodes, o que lhe oferecia muitos recursos, muito dinheiro, muitos bens, e a possibilidade de possuir servos. Então, é bem provável que Joana ela tenha sido uma daquelas que auxiliou a caminhada de Jesus com recursos financeiros. Ela pode ter sido uma das financiadoras das viagens de Jesus, dos recursos de Jesus, visto que o mestre não tinha um emprego habitual que pudesse lhe promover, né, alimentos. E o Humberto de Campos vem dizer isso. Né? Ela tinha muitos recursos, muitas criadas, e tinha assim um tempo privilegiado para acompanhar e para assistir a presença de Jesus, para caminhar junto com Jesus. Então, Lucas diz que Joana chega a Jesus na sua primeira hora extremamente perturbada, e na outro momento em que Lucas cita Joana no seu evangelho, é justamente na hora final de Jesus, quando ela vai com Maria ao local onde o mestre estava sepultado e ele já não se acha mais ali. Então, nós podemos perceber que, a partir do momento que Joana entra na vida de Jesus, ela nunca mais o deixou. Ela o segue e o acompanha até a sua hora final, como um apóstolo, como um discípulo de saias, alguém que estava caminhando com o mestre. O encontro de Joana com o Cristo não foi uma situação ocasional, não foi uma situação isolada. Joana assume para a sua vida, Joana veste para a sua vida essa ideia que o cristianismo, que o Cristo propunha para ela, e ela, então, se entrega na sua existência
resistência para o divino amigo. Só que existe uma particularidade muito séria que o Humberto vai dizer, Humberto de Campos ele vai nos fazer observar, é que ela começa a sofrer as crises existenciais em relação ao que ouvia do divino amigo e em relação à vida familiar, à vida social que tinha. Você já pararam para imaginar a luta dessa mulher que tinha um homem, um marido, servo de alto escalão, de um imperador romano, de um senhor romano, e ao mesmo tempo que esta mulher saía para acompanhar as falas e pregações de um nazareno, de um homem simples, de um homem que falava sobre a simplicidade, sobre o perdão, sobre o amor, sobre a afabilidade, sobre uma divindade única, sobre um Deus único, sobre um Deus que é amor. Depois essa mulher retornava para o lar e tinha que participar dos ritos pagãos romanos, porque o seu marido, por força da fé que professava, por força da ocupação que exercia, precisava estar vivenciando e experienciando os sacrifícios aos deuses romanos. Então, essa mulher, horas ia ouvir de Jesus, horas ia cumprir o seu ofício pagão por força do companheiro, por força da vida que tinha. E eu fico pensando quantas mulheres ainda hoje não vivem assim nos seus lares, né? Quantas mulheres ainda hoje se veem prisioneiras daquilo que querem e daquilo que a família lhes impõe, lhes exige, para que eles possam achar-se ali cumprindo as suas relações afetivas. Isso leva a companheira a enlouquecer, porque, Senhor, eu saio com o Senhor, me sento à beira de um lago, sob uma árvore, te escuto falar sobre a simplicidade, sobre o perdão, sobre o amor, sobre a benevolência, te escuto falar sobre os valores da fé, te escuto falar sobre a divindade única, um Deus único que nos ama, e quando eu saio daqui, volto para o meu lar, e lá me aguarda um ritual pagão, romano, onde eu preciso sacrificar animais, onde eu preciso abraçar práticas que eu não acredito mais e que isso me leva a um sofrimento horrível. E aí você vê o quanto é difícil, muitas vezes, o quanto o Senhor, ao dizer-nos, eu vim para fazer com que filhos sejam lançados contra pais, marido contra mulher, porque inicia-se aí o conflito, inicia-se aí a guerra. E uma ocasião, ela chama o mestre e vai dizer para ele dessa sua luta íntima. E o divino amigo, depois de ouvi-la, de aconselhá-la, por fim vai dizer a ela, minha filha, volta para o lar e ama seu marido. Se lança a sua relação. Vai e vive a sua fé. Seja fiel. E quando ele diz seja fiel, me vem à mente, seja fiel ao companheiro, ao casamento, mas da mesma sorte, mantenha-se fiel à sua fé. Eu acredito que isso seja uma das coisas mais difíceis do mundo. Nós conseguimos manter-nos fiéis aos nossos ideais, sem trairmos os nossos lares, sem quebrarmos com os nossos lares. Ainda hoje a gente acredita que abandonar a família, deixar a família, é simplesmente sair da casa da gente e deixar pelo meio do caminho um compromisso. Mas é compreender que você vai viver naquele lugar e que muitas vezes você não vai
dar, mas com aquelas pessoas daquele lugar, nos mesmos objetivos existenciais, mas ainda assim vai ficar ali sendo fiel aos compromissos que você assumiu enquanto espírito, na consolidação daquele lar, até que, quem sabe, algo venha a acontecer, algo venha a ocorrer que mude essa possibilidade, que faça com que as coisas mudem. Joana, então, que vivia um conflito doméstico com Cusa, com Herodes, com a vida que aquele reino de profundos recursos lhe oferecia, volta e ali, silenciosamente, ela vai encontrando um caminho para a felicidade em conseguir viver naquele mundo sem pertencer àquele mundo. Acredito que isso seja uma arte, e isso é outra coisa que Joana ensina a gente. É possível que você viva em meio àquilo que não te faz feliz, entretanto, é possível que aquilo que não te faz feliz não te corrompa. Não mude a sua perspectiva ante a vida. E acredito que Joana reflete, sem sombra de dúvida, o ser humano que está inserido no meio que a infelicita. Entretanto, aquele lugar de infelicidade, de práticas que não correspondem ao que ela mais acredita, não funciona como um agente perturbador da sua existência. Ela está num ambiente que não lhe faz nada, que não lhe agrada, entretanto, esse ambiente não consegue exercer sobre ela o elemento de corrupção. E isso é uma arte, isso é um exemplo. Porque o que o ser humano ele faz quando ele está num lugar que ele julga ser ruim? Ele vai embora. Ele sai. É como se aquele lugar estivesse lhe gerando uma contaminação. Só que quando você vive num mundo semelhante a este mundo de provas e expiações, você sai de um lugar que te infelicita aqui, vai para outro lugar, e com o passar do tempo, aquele lugar, da mesma forma, vai te infelicitar. Uma ocasião, conversando com uma companheira sobre separação, ela vivia um relacionamento complicado. E eu falei assim, mas fulana, mas qual a explicação que você já desenvolveu para você? Não é que eu deseje, mas o que você já resolveu para você? Por que você suporta e leva essa relação? Porque ela disse assim, Marcelo, mudar de marido é mudar de problema. Eu pego o meu problema que está aqui, transfiro o meu problema para o outro lugar. Se é para conviver com um problema, vou conviver com o que eu já conheço. Porque se eu já conheço os hábitos, já sei como é que é. E aí você vai vendo companheiros que saem de um casamento entre outros, saem de outro casamento entre outros, saem de outro casamento entre outros, porque eles não descobriram, e quando vão descobrir, já passaram por várias relações, que simplesmente eles levaram o problema dentro para todas essas relações. Uma ocasião, na nossa casa espírita, fazendo um atendimento fraterno, o companheiro veio nos dizer da sua infelicidade por já estar no seu 7º casamento. Aí ele falou assim, o que eu preciso fazer para ser feliz? Eu não dou sorte com as minhas companheiras. Eu falei, rapaz, eu acho que quem não dá sorte é elas. Porque se depois de 7 casamentos você não acertou em nenhuma, você acredita que das 7 vezes o problema só estava nelas? Será que o problema não está em você? Você é o problema? Você é a fonte desse problema? Será que todo conflito, será que o fracasso, o erro está somente no outro? Vive somente no outro? E ele ficou me olhando com raiva, porque quando a gente fala isso com uma pessoa, a pessoa fica com raiva da gente, porque ela está querendo que você fale. Coitado de você, você não dá sorte. E às vezes quem não deu sorte foram as 7. As 7 pelas quais ele foi passeando uma por uma, descobrindo que não estava ali achando o caminho para a felicidade. Então, Jesus de Joana vai para casa e ser fiel ao seu casamento.
ser fiel ao seu companheiro. Entretanto, ser fiel à sua crença, né? Não permita que as adversidades do local que você vive possa promover um enfraquecimento do seu exercício de fé. Quando ela volta para sua residência, ela engravida, vem a ter 2 meninos e, em determinada época, o marido começa a perder o prestígio. O mundo é assim. Hoje você está lá em cima, mas você está lá embaixo. Ele começa a perder o prestígio, perde a sua função junto a Herodes, sua influência junto a Herodes, e aquela vida de intendente de Herodes, aquela vida de alto escalão, começa a se desfazer. Não havia mais dinheiro, não havia mais recursos, e se não havia mais recursos, não havia mais servos, e aquela família que viveu anos em meio à opulência, de repente se viu sem recursos algum. O marido não existiu. Para o homem é muito difícil, né, gente? Para o homem sempre é mais difícil para a mulher. Né? Como os homens são frágeis às transformações sociais, né? Quando as dificuldades econômicas chegam lá, a primeira situação que muitas mulheres fazem é logo fazer um bolo, enrolar em papel alumínio, sair vendendo de porta em porta e produzir algum recurso. O homem, na qualidade de macho, na qualidade machista, muito mais do que macho, ter que assumir que fracassou é um negócio muito difícil. Como os homens vão até o seu limite até começar a pedir. A gente percebe aí aquele profundo orgulho, porque ele vai ter que dizer que na qualidade de macho, na qualidade daquele agente de manutenção, de repente ele não está conseguindo mais fazer a manutenção da sua família. Ele não está conseguindo mais exercer esse mando social dentro de casa. E o que você observa? Que nas dificuldades econômicas, a primeira pessoa que morre quase sempre é o homem. Ou se mata, ou adoece, ou desenvolve uma depressão enorme, um quadro depressivo enorme. E por que muitas vezes as mulheres não vão no mesmo buraco? Porque elas são mães, porque elas olham em volta e veem assim, eu tenho meus meninos para dar de comer. O homem fica desempregado, desenvolve um alcoolismo. O homem fica desempregado, começa a usar droga. Isso, em via de regra, a gente percebe muito. O homem fica desempregado, desenvolve uma agressão. Alguém tem que ser responsável. E o responsável quase sempre é aquele que está do seu lado e é para onde ele vai retornar sua frustração e seu recalque. Nós já vimos diversas vezes, ele está me batendo porque está desempregado e precisa de um saco de pancada, olhou para o lado e me viu ali. A gente escuta isso na casa espírita, com os assistidos da casa espírita, com os usuários. Desde que ele ficou desempregado, ele desenvolveu uma agressão, ele não era assim, mas ele está frustrado e exercendo a sua, dentro de uma masculinidade frágil, ele precisa ainda dizer para a mulher que, olha, eu estou sem recurso, mas o forte aqui sou eu, então aguenta. Então, a gente vai percebendo essas coisas e Cusa adoece quando perde os recursos e morre. E Joana, que tinha muitas servas, que foi uma pessoa que sempre com muitas servas, uma senhora de muitos servos, inverte a sua posição. Ela passa a ser serva de mulheres nobres para gerar recursos para alimentar os filhos. No final dos anos 50, da primeira era cristã, lá no ano 50, entre o ano 50 e 68, Joana vai para Roma. Ela vai viver em Roma.
já uma cristã assumida, e lá quem era imperador em Roma nessa época foi um dos caras mais loucos que o Império Romano já possuiu, que foi Nero. Nero era um homem que tinha completa aversão ao cristão. Nero era um sujeito que tinha completo horror ao cristão. Nero se tornava feliz em ver o cristão agonizando e morrendo. Há indícios dentro de registros históricos, de análise de documentos da época, de apontamentos da época, que Nero foi responsável por exterminar mais de 300 mil cristãos. Isso, aquela época, era um número absurdo. Aquela época era um número absurdo. Há registros que dizem que Nero, quando estava aborrecido, pedia que os cristãos fossem envolvidos em óleo, em piche, e colocados no seu jardim, e ateasse fogo para que eles virassem tochas vivas, para que pudessem acalmar a sua irritação. Então, ele tinha prazer numa psicopatia louca. Nero era uma pessoa psicopata, era uma pessoa enferma, no último nível da alma. Então, ele sentia-se feliz com o sofrimento do cristão. Joana de então vai viver em Roma, e uma cristã nobre, ex-nobre, que vivia na alta sociedade romana, vai passar os seus últimos dias ali, levando os seus meninos para que ela pudesse estar naquele lugar. Nero, então, em um dos seus arroubos, manda reunir diversos cristãos e matá-los. E o Humberto de Campos dá até a data, 27 de agosto de 68, do ano 68 da era cristã. Em Roma, ele reúne cerca de 500 cristãos e os leva à morte, os leva à execução. E entre eles, João e um dos seus meninos, um dos seus filhos. E ali, quando a situação era feita, um dos objetivos era, por medo, usando o agente do medo, estimular o cristão a renegar a fé. Mais ou menos assim. Nós vamos acender aqui um fogo. Se você recusar a fé, você se livra do fogo. Se você não recusar a fé, este fogo é o seu destino. Joana, então, ali, prisioneira, já idosa, com o filho, né, com o seu menino ali próximo a ela, quando ela é levada àquele lugar, ela com o menino, seu filho ao lado, eu fico imaginando mais ainda o requinte, né? Você vai sofrer execução por conta da sua fé, já é uma violência. Agora, executarem do seu lado o seu menino junto, aí a execução leva, né, outro requinte de violência íntima. Se você não estiver realmente consolidado, sustentado, estabelecido numa fé inabalável, você sucumbe, você não aguenta. E o menino começa a gritar: mamãe, mamãe, nega esse Cristo, rejeita esse homem, olha onde ele colocou a gente, olha o que ele fez com a nossa vida, olha onde ele nos lançou. E ali ela se lembra de Jesus dizendo para ela: minha filha, vai ser fiel. E assim como ela havia sido fiel ao companheiro até os seus últimos dias, acusa, agora era a hora de fechar a sua existência na fidelidade ainda, não dava para esse momento final. Ela, como se diz hoje, arregar, pedir para sair. Né? E o que ela diria para a sua consciência? O que ela diria para aquele percurso que já havia sido feito? O que ela diria para ela própria?
Como ela dormiria depois que ela saísse daquele lugar? Ela sairia viva. Será que ela conseguiria existir e seguir viva posteriormente? Se ela, na hora final de oferecer seu último testemunho, o seu último ato de fidelidade a Jesus, ela o recusasse? Não dava, né, gente? Dava. Era uma guerreira, né? Era uma lady guerreira. Era uma senhora de alta sociedade que aquele homem havia feito uma transformação. Era uma mulher que havia enfrentado um casamento, uma sociedade, um imperador, enfrentado amigos, para, no final, o fogo ser o elemento de rejeição. Né? Dava, dava. É mais ou menos uma das coisas mais lindas que eu já li da obra de Chico Xavier. Na minha concepção, a mais linda é o livro que fala sobre Paulo de Tarso. Paulo e Estevão. E ali eu vejo a hora final, né, quando ele é levado à execução, o soldado romano levanta a lâmina para tirar-lhe a cabeça, e a mão do soldado trêmula, ele olha para aquele homem e vê um justo. O que esse homem fez para estar aqui? O que esse homem fez para sofrer essa execução? E o homem de execução ali, com aquela lâmina, como narra, né, Emmanuel na obra, ele então se vira para o homem e diz assim: meu filho, cumpra a sua função, porque, em verdade, a minha eu já cumpri. Faça o que você precisa fazer, porque o que eu tinha que realizar, eu já fiz. Ou seja, ele dá ao homem o direito de executá-lo. Ele oferece ao executor o direito de cumprir a função. Joana, na mesma situação, olha, o que eu tinha para fazer, eu fiz. Agora, façam vocês o que julgam que precisam executar. Então, ela e o filho são executados e levados à morte. E ali no final, ela diz a um dos homens que lhe lança a seguinte pergunta: o seu Jesus ensinou-te apenas a morrer? E ela vai responder: não, não. Ele também me ensinou a te amar você. Amar você que vai me executar, vai me levar à morte. E assim ela fecha o ciclo, e a mensagem que fica, né, para a noite de hoje é que seguir a Jesus não é só abrirmos um livro e dizermos que isso nos encanta. É transformarmos esse livro numa rota, num caminho e, mais ainda, num ato de vivência. É complexo nós desvencilharmos da rota sempre que por algum motivo a gente se sinta em riscos, em apuros. Hoje, muito comum, aliás, até sofremos um pouco menos isso, mas quando arrumamos um emprego, alguém nos pergunta: qual é? Você tem alguma religião? E você, espírita, não fala. Não, preferi não falar. Fulano tem a sua. E eu começo a explicar por que eu não falei, quando não tem explicação. Quando, na verdade, você nega a sua fé para o outro. E alguns dizem: mas por que eu tenho que dizer? E a pergunta não é por que você tem que dizer. A pergunta é por que você não vai dizer. Quais são os riscos que você sofre por dizer aquilo? Agora, se nós não conseguimos exercer a fé da gente no ambiente público, numa relação afetiva, às vezes começamos a nos relacionar com uma pessoa e somos espíritas.
Às vezes temos dificuldade em dizer para essa pessoa, essa companheira, esse companheiro, sobre a fé da gente, sobre a nossa vivência religiosa. Ah, lá na frente eu conto. Lá na frente eu conto. E daqui a pouquinho aquela pessoa está te levando para a religião dela, para o templo dela, e você, não, mas não faz mal, o Deus é todo igual, o Deus é um só, mas não é sobre isso, não, gente. É sobre uma dinâmica de fé que faz parte da sua vida, um projeto que você assumiu e que você abre mão por medo. A nossa relação com o Espiritismo, com o Cristo, não pode ser uma relação atemorizante. Não pode ser uma relação que nos isole. Não pode ser uma relação que não nos deixe assumir ante o público. Você tem um emprego público. Você está lá no seu serviço público. De repente, você tem um amigo de serviço preparando um elemento para oferir um recurso que advirá de algo menos honesto, menos justo. E a pessoa está organizando aquilo na sua frente e você ali pronto para dizer, meu filho, isso está errado. Isso não é bom. Nós somos um órgão público que lidamos com recursos públicos, então não podemos usar esses recursos públicos em nosso favor. E o medo que a gente tem de dizer isso? E o medo que a gente tem de falar, não, eu não participo, mas me silencio. E aí você volta a Nilson, Leila, Walk, a Marilene, você volta à questão do Livro dos Espíritos, que o mal se sobressai na Terra, não é só porque a gente não faz o mal, é porque a gente também se omite no bem que precisa fazer. E aí a gente está lidando neste universo de sujeiras, e quando salta aos nossos olhos a hora de nós apresentarmos a nossa fidelidade a uma ideia, a nossa fidelidade a uma crença, a gente cheio de medo, cala. Fala para sair de função. Dá para você trocar de departamento? Faz um ofício lá para o chefe. Dá para você mudar de setor? E você não parou para pensar que os bondosos espíritos te colocaram naquele setor cheio de equívocos e iniquidades para que você possa ser um agente de transformação e não um agente de corrupção. Joana, então, ela nos mostra que ser fiel à verdade pode, muitas vezes, te custar a sua vida, te custar a sua vida física ou moral. Pode te custar o afeto de muitas pessoas que gostam do criminoso, mas não gostam do homem que luta contra o crime. E nós, na qualidade de religiosos, precisamos nos preparar, porque uma determinada hora a vida vai nos chamar a ir para as vias de fato e dizer, olha, agora, meu filho, não dá mais. Você precisa ser fiel à mensagem e não dar mais para fingir que o mal que está ao seu redor e que você assiste é parte, se não ativa, é passiva. Não toma uma atitude em relação àquilo. Mas eu tenho medo da execração. Então, meu filho, você ainda não entendeu Cristo. Jesus te mexeu, mas você ainda se acovarda ante o momento de se posicionar. E aí tem uma fala do Cristo a dizer-nos, amigos, encerrando a fala da noite de hoje. Todo aquele que se envergonhar de mim, da minha palavra, eu dele me envergonharei quando este chegar no reino dos céus. Não dá mais para nós pegarmos os nossos ideais, a nossa crença, a nossa fé, aquilo que a gente acredita como agente de transformação e só apresentar aos que acreditam como agente. Porque isso é o fácil da vida, né, gente? É fácil ser espírita na casa espírita. Difícil ser espírita no órgão público da fazenda, que mexe com dinheiro.
Difícil é ser espírita quando o fiscal chega na sua empresa, encontra um equívoco, vai aplicar uma multa e você pergunta quanto você precisa para me liberar dessa multa. Difícil é ser espírita quando você sai, ingere álcool e a Blitz, ela chega, encosta e manda você soprar o bafômetro, você pergunta quanto é que eu posso dar para resolver isso. Difícil é nós exercermos essa fidelidade nessa hora. É quando o filho da gente, menor de idade, sem habilitação, pega o nosso carro, sai, atropela, bate, e nós vamos lá e limpamos o local do crime. Difícil é nós mantermos a honestidade sobre a vida do outro que sofreu o resultado da responsabilidade do nosso filho e nossa, porque cedeu um veículo a ele assim, e nós fomos lá e limpamos a barra. Essa é a hora difícil. É possível que os bondosos espíritos não nos coloquem mais hoje numa fogueira. Acho até que não vão nos colocar numa fogueira, mas vão nos colocar em grandes enrascadas. Sabe, ô Marilene, aquela grande enrascada em onde você vai precisar sacrificar, às vezes, uma relação que você vai ter que dizer, não, meu filho, que é isso? É meu filho, mas roubou. Tem que se ver com a lei. É meu filho, mas trafica. Tem que se ver com a lei. Essa é a hora da fidelidade. Essa é a hora em que a mensagem entra na gente e nós não temos medo das vias de fato. Nós vamos até o último momento. Acredito que essa seja a lição de Joana. Vencer os seus limites e, a partir do momento que ela vence os seus limites para chegar ao cristianismo, ela foi uma desbravadora, abrindo como uma bandeirante todo um caminho à sua frente. E nem na sua hora mais difícil, ela mascou, ela recusou. Esse personagem seja essa fonte de exemplos para nós, estímulos, né, para que a gente venha aí a vencer as nossas lutas e as nossas adversidades. Que Deus nos guarde e nos abençoe. O microfone está fechado, André. Agora abriu. Gabriel, gente, olha, não vi tanta coisa aqui. Maravilhoso, Marcelo. Nossa, bem que a gente falou, né? Essa força, a fé, essa coerência, a fidelidade. Eu sinto tanto isso em você também, essa vivência. Mas tem uma pergunta aqui do YouTube, da Lucila. Ela pergunta assim, Marcelo, reencarnar como mulher espírita é uma missão? Olha, encarnar... Opa, eu estou aberto, meu Deus, está aberto. Encarnar como mulher... Veja só, essa sexualidade, né, ela é uma coisa física. Na verdade, o espírito tem sexo porque ele tem um fim reprodutivo. Mas, na verdade, quando a gente fala em espírito, em sexualidade, a gente está abordando perspectivas de relação. Por exemplo, você vê em Jesus, que não se casou, que não teve uma família, você vê o homem que exercia o vigor ante a multidão. Jesus, quando estava com as pessoas, quando ele chegava no lugar, quem chegava era a figura do homem. Mas Jesus tinha uma particularidade para atender ao sofredor. Ele atendia com um olhar maternal. Ele não era habitual naquela época um homem exercer afeto com pessoas. Você não tem esses apontamentos. E Jesus olhava para as pessoas com esta maternidade, que é fruto de uma vivência feminina. Você vê ali a dualidade. Ele viajava o tempo inteiro pelo vigor do homem, como pela questão afetuosa da mulher, nas suas relações. Chamava as pessoas de filhos.
de irmãos. Não era habitual à época um homem se comportar com essa afetividade, você não tinha isso. Então, faz-nos perceber que nós, enquanto espírito, precisamos construir nas múltiplas encarnações masculinas e femininas valores que advêm do trato de cada uma das personalidades. Uma das coisas que o homem não vai experimentar nunca, só quando ele reencarnar como mulher, é o ato da maternidade. Né? Não existe. Por que não existe? Porque quando você engravida, quando a mulher engravida, ela leva 9 meses antes do seu ventre aquele ser que o pai só vai conhecer 9 meses depois. Então, a mulher ela já começa a ser médium daquele espírito 9 meses antes. Então, quando uma mulher engravida, ela tem um espírito acoplado a ela por 9 meses. Por isso que todas as mulheres ficam perturbadíssimas quando engravidam, choram à toa, têm apetites esquisitos. Ah, são hormônios. Não, não são só hormônios. Você tem por 9 meses uma entidade assustada, reencarnar não é fácil. Por mais que a gente tenha dificuldade de aceitar, morrer é muito melhor do que nascer. Por que é muito melhor? Só você fazer um raciocínio lógico. Né? O que é nascer? Nascer é pegar o passarinho que está solto e botar numa gaiola, que nós chamamos de corpo. Morrer é abrir a gaiola e libertar o passarinho. Só que depois de 60 anos, 50, 60, 70 anos na gaiola, a gente se afeiçoa à gaiola e acha que a vida fora da gaiola é muito ruim. Veja como é que a gente é complicado, Nilson. A gente passa a se apaixonar. Eu gosto da minha gaiolinha. A gaiolinha me coloca numa zona de conforto. Vem a morte, abre a gaiola e diz assim: ô Marilene, acabei de abrir a gaiola, pode sair. Você não quer? Ah, mas eu já conheço a minha gaiola já tem meu alpiste, já tem o meu giló, já tem minha aguinha, eu vou ter que procurar isso lá fora. Pois é, Marilene, mas é a liberdade. Então, a morte o nascimento é um cerceamento de liberdade para o espírito, onde ele passa a viver toda uma prisão material. Quando você fala num processo de reencarnação como uma mulher, você fala num conjunto de compromissos ainda sociais que pesam muito mais sobre ela, principalmente em sociedades machistas como a nossa. Eu ouso até dizer que o homem brasileiro, está começando a mudar um pouco a perspectiva. Mas a mulher que hoje tem que sair para trabalhar igual ao homem, o mesmo horário de trabalho igual ao homem, muitas vezes volta para casa e o homem vai relaxar. E ela vai arrumar a cozinha, vai lavar o banheiro, vai fazer o almoço no dia seguinte, vai ficar com as crianças agarradas na sede dela, dizendo mãe, 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 pedindo pela carência de um dia. Então, é óbvio que ser uma mulher com lutas econômicas, ser uma mulher que não tem o amparo de um recurso de outras pessoas para lhe amparar, ser uma mulher que vive um processo da maternidade e que não encontrou um companheiro para lhe ajudar a dividir isso, é muito mais complicado que ser um homem. É infinitamente mais complicado do que ser um homem. Né? Infinitamente.